Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui o objetivo: hackear a mente, a Hum. performance de quem faz acontecer, de quem faz a diferença, de quem me inspira, de quem faz parte da. Essa entrevistada faz parte da nossa família. O meu esposo é super fã dela, ficou super chateado que ele não pôde estar aqui para fazer algumas perguntas. Acreditem, mandou até um áudio de uma pergunta que eu não posso esquecer de falar, porque a metodologia dela ajuda a gente a crescer nos nossos investimentos e nós temos um reconhecimento muito grande à família Barsi. Hoje eu recebo aqui Louise Barsi, ela que é economista, contadora, analista CNPI, ela que é uma mulher incrível com a sua jornada de atuação, de realização, me passa uma energia de determinação, de foco, de garra, vontade. Uma pessoa que está levando um legado, né? Está fazendo um movimento muito importante pelo nosso país. Eu vou deixar ela aqui se apresentar, contar um pouquinho da história e da origem para conectar com quem está nos assistindo. E quero trazer, quem sabe, nesse podcast, algo diferente que ela já contou nas centenas de milhares de entrevistas que essa mulher já deu no Brasil e no exterior. Então, fica aí com a gente, ela vai falar sobre a metodologia, vai compartilhar um pouquinho. Nós conversamos antes de iniciar, tivemos a oportunidade de almoçar juntas hoje, e para mim vai ser um privilégio poder levar isso para você. Então, se você estiver no YouTube, né, lembra aí de curtir, colocar sinalizar para que você seja sempre informado quando a gente tem episódio novo no Spotify. E se fizer sentido para você, crescer e compartilhar. Compartilha, marca a gente, faz a gente ficar sabendo que fez a diferença na sua vida. Seja bem-vinda, Louise. Que Ah, satisfação, que honra e que responsabilidade estar na tua frente e buscar na tua essência, nos teus aprendizados, na tua performance, levar para minha vida e para quem está nos ouvindo aprendizados e insights para ajudar as pessoas a mudarem os seus resultados. Quero que você se apresente um pouquinho para nós, conte um pouquinho da tua origem, da tua história. Eu conheço, eu não sei quanto os nossos ouvintes aqui do Saia do Rascunho conhecem. uhum. Então, de forma breve, aí o que você achar importante as pessoas saberem sobre você. Ai, que legal, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né, acho que apesar de já ter feito milhares de podcasts, cada um ele tem um gostinho especial, né. Então, sempre fico muito ansiosa para falar de um tema que eu amo, né, Uhum. eu carregar esse legado para mim é uma honra muito grande. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luíse Barsi, tenho 28 anos, dos quais 14 eu passei investindo, né, eu invisto desde os meus 14 anos, e 11 de carreira no mercado financeiro, né. Então comecei bem novinha, aos 17, e acho que o maior legado, né, que meu pai a maior herança que meu pai vai me deixar, né, pra quem não sabe, eu sou filha do Luiz Barsi, que é o maior investidor e pessoa física da bolsa brasileira, né, uma pessoa muito guerreira, filha de imigrantes, né, pais espanhóis e italianos, assim como muitos, né, assim como muitas famílias brasileiras de origem humilde, né, de origem imigrante, que vieram para cá, para o Brasil, à espera de uma vida melhor, e aqui, né, encontraram oportunidades. Então acho que também a gente tem que ser grato a isso, né, ao que essa terra nos deu, né, aos nossos ancestrais. E é isso. A minha paixão é falar sobre o mercado financeiro e como as ações garantem o futuro, que é o nome da minha empresa, inclusive, que é o AGF, né, que já foram mais de 20.000 alunos aí, para prepará-los para o jeito Barsi de investir, que é a nossa carteira previdenciária na bolsa. Muito bom. Sabe que eu admiro muito a origem da tua família, assim, a essência, a construção, a realização, né? Eu conheço um pouco da história do teu pai, a gente conversou, né, da família, Uhum. dos desafios, da forma como vocês foram criados, da jornada, né? Eu penso que muitas pessoas às vezes olham e pensam, né, como chegou até aqui, né? O que construiu esse legado? Quais foram os pontos, quais foram os marcos dessa trajetória
que impacta hoje a tua jornada, né? E a tua responsabilidade, porque depois eu vou querer saber como é carregar esse peso ou esse trunfo ou esse movimento, né, na tua jornada. Mas o teu pai sempre foi uma pessoa de muitas vitórias, de muitos desafios. Ele é uma pessoa de um posicionamento muito forte em relação a investimentos, né? Conta um pouquinho disso, da história familiar e do que te trouxe até esse momento, assim, se tu nos permite Uhum. conhecer um pouquinho. Olha, foi uma história de muita batalha, né, assim como a de muitos imigrantes que vieram pra cá, então a minha avó e sei mais da história da minha avó, né, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né. Uhum. E nesse caso meu pai sempre atribuiu o sucesso dele profissional e na vida, enfim, total, né, o sucesso dele como um todo, à minha avó, ao quanto a minha avó batalhou. Então ela ficou viúva, no primeiro ano, né, de vida dele, então com 1 ano ele não conheceu o pai, conviveu muito pouco, por um erro médico, enfim, ele veio a falecer. E naquela época, a mulher viúva era como se fosse uma mulher solteira. Então imagina uma mulher solteira, com um filho, né, ela se viu numa situação em que ela teve que sair da casa onde ela morava, que pertencia ao meu bisavô. Ele expulsou ela de casa, né, mas não nesses termos, falou: "Olha, eu vou ter que aumentar o aluguel", né, e ele sabia que ela não poderia pagar. Então ela se viu na situação de ter que morar num cortiço, com uma criança, e deixava ele com outras mulheres, né, outras donas de casa, deixava ele lá no cortiço e ia trabalhar, né, até determinado momento ela conseguiu levá-lo para o trabalho, então ele começou a trabalhar com 6 anos de idade, de engraxate, depois começou a ajudá-la, virou baleiro no cinema, vendia uva-passas, né. Então eles queriam trabalhar. Né, então o que aparecesse a minha avó fazia, foi lavadeira, depois com algumas economias que ela juntou com uma comadre dela, ela abriu, uma casa de costura, né, onde ele foi aprender a costurar, né, então um dos vídeos que viralizou e eu gosto de mostrar esse dia a dia, né, que ele ainda guarda muitas coisas da origem dele, né, então lá em casa, outro dia eu falei: "Pai, rasgou aqui, você prega um botão pra mim?" "Claro, imagina, não leva isso na costureira não, deixa que eu faço pra você", né, então acho que é Ele uma gosta. ele gosta, eu acho que é uma maneira também dele se lembrar da mãe, né, acho que é uma maneira também e de novo, é cultural, tá arraigado, né, acho que quem passa por situações de escassez, adquire hábitos que são muito difíceis de se desvencilhar, então, ele engraxa os sapatos dele, ele conserta as próprias roupas, né, então tem muito dessa questão de valorizar os bens, mas não por serem materiais, mas porque ele sabe o quanto ele demorou para conquistar tudo isso, né. Uhum. Então acho que são esses valores que me encantam muito, sabe. Então isso eu acho que é muito importante a gente preservar, né, e difícil de passar adiante, né. Uhum. Então, a minha avó sempre exigiu muito dele na questão estudo. Uhum. Estudo e disciplina. Ele era muito levado, então ela levava ele, assim, na rédea curta mesmo, era uma mulher muito firme, muito rígida, sabe. Eu acho também né, a vida Fácil. não foi fácil para ela, né. E ela tentou da maneira que ela podia, fazer o melhor que ela podia para que a vida do meu pai não fosse tão difícil quanto a dela, mas, enfim, né, as circunstâncias falaram mais alto. E ele sempre estudou, foi sempre muito esforçado, sempre ele é muito inteligente mesmo, né, muito disciplinado. Se formou contador, depois economista, e com o networking que ele fez ali na faculdade de economia, então ele teve contatos, né, com outras pessoas que também, vieram de outra camada social, né, então ele começou a ter contato também com gente que o conectou em tudo quanto é lugar, né. E ele começou a prestar alguns serviços, ele saiu do escritório de contabilidade que ele trabalhava, e começou assim por indicação, ele era muito bom com números, né, então ele tinha várias múltiplas fontes de rendas, também uma lição que eu levo até hoje. Então ele fala: "Eu como contador e economista, posso exercer múltiplas funções". Então Uhum. ele era professor universitário à noite, e durante o dia ele prestava alguns serviços de auditoria, né, e esses mesmos amigos o apresentaram o pregão. Então ele fazia meio que tudo ao mesmo tempo, né, naquela época o pregão na bolsa, para quem não sabe, né, a nossa bolsa de valores, o Ibovespa é de 1968, e ele entrou no mercado em 1969. Ou seja, ele perdeu apenas 1 ano de mercado, ou seja, viu de tudo, né, literalmente. E naquela época ele assinava alguns balanços como auditor externo, né, ele era muito bom com números, muito bom com balanços. Em determinado momento ele teve uma sacada,
né? Ele falou, bom, eu nunca mais quero voltar a ser pobre. Essa era a motivação dele. E ele começou a perceber que ele assinava cheques bem gordos, né, de dividendos, né? Para quem não sabe, o dividendo, ele é a parcela distribuída do lucro aos seus acionistas, aos seus sócios. Então, como ele era o auditor, ele assinava o balanço e aprovava essas distribuições, né? E ele começou a perceber, poxa, os controladores, né, o Estado, os donos das empresas, levaram, às vezes, décadas, séculos para criar esses bons negócios que já estão aqui consolidados e hoje eles vivem dessa renda. Por que ao invés de eu abrir o meu negócio, né, e ele estava nesse momento de descobrir o que ele ia fazer, o próximo passo, né, fazendo com várias funções ao mesmo tempo, como escalar isso, né? E ele falou, bom, eu vou fazer diferente, ao invés de eu abrir o meu negócio e ser um grande dono de um pequeno negócio, eu vou ser um pequeno dono de um grande já consolidado negócio, né? Só que ele nunca deixou de trabalhar, né? Para você investir, você precisa ter o fluxo de renda que entra primeiro, né? Mais importante que isso, muitos dos ensinamentos que a gente tem na escola, muitos dos ensinamentos que a gente tem em casa, na faculdade, são drivados o quê? Como você ganhar mais. Mas poucos te ensinam no meio do caminho a como usar esse dinheiro, né? Então você precisa Você vai fazer... nos ensinar hoje aqui, né? Exatamente. Então, você precisa fazer sobrar no final do mês para que esse dinheiro possa ser investido e no futuro seja uma fonte extra de renda passiva para você. Para que no momento em que as suas capacidades não te permitam mais um fluxo vindo do seu trabalho, para que você tenha construído um patrimônio que te gere renda suficiente para que você tenha uma vida, né, boa no futuro, né? 92% dos nossos idosos sobrevivem ou do INSS ou de parentes para sobreviver. Mais da metade deles ainda trabalha. Ou seja, não vivem plenamente a aposentadoria, né? Não é aquela imagem bonita que a gente tem de beber caipirinha na praia, de viajar, de curtir a vida, né? Muitos ainda dependem também da renda ativa. Então, era uma situação no qual ele não queria voltar. A pobreza foi sempre o grande temor dele, né? O impulsionador. Exatamente. E aí ele começou e não parou mais. Então, ele virou, como no jargão, né? Como ele diz, um acumulador de ações. Tem gente que coleciona chaveiros, canecas. Canecas, isso aí. Ele coleciona ações. Isso aí, muito bom, muito bom. E aí ele formou a família, aí você tem 4 Isso, irmãos. eu tenho 4 irmãos, né? Eles se separaram muito, muito jovens também, se casaram jovens, né? Ele é ex-esposa dele. Tiveram 4 filhos, se separaram. Então, já nessa época, quando ele começou na Bolsa, tinha também, obviamente, esse encargo, né? De ter que prover para os filhos, né? Então, acho que naquela época era muito comum, né? O pai era a figura que tinha que sair de casa para dar o sustento e a mãe ficava em casa para dar todo o apoio familiar, né? Então, ele fez isso, né? E aí, obviamente, trilhou esse caminho, né? De muita paciência, de muita disciplina, né? Alguns o escutaram, outros não, né? Os que escutaram hoje estão muito bem. Muito bom. E você deve ter escutado muito quando pequena, quando criança, adolescente, né? Eu acho que a semeadura ela vai de geração em geração. E ele deve ter semeado muito para hoje você estar aqui na minha frente e representar o que você representa no país, os movimentos que você faz, a influência que você tem, a capacidade, né, de ensinar e de mobilizar as pessoas em algo que você acredita, você faz. E esse é o motivo que faz com que as pessoas realmente se conectem com você. Isso foi sempre realidade, porque eu adoro aquele teu vídeo. Vamos contar para eles como você descobriu que o teu pai era bilionário. Como foi isso, gente? Eu acho essa história muito interessante. Olha, é engraçado isso, né? Porque ele despertou em mim a vontade de trabalhar, de seguir um caminho no mercado de ações desde muito cedo, né? Então, de novo, eu invisto desde os 14 anos. Então, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Mas naquele momento, né, quando eu entrei na faculdade de economia, isso era em 2012, eu tinha 17 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com ações, mas assim, eu não sabia o tamanho do patrimônio do meu pai, né? Então eu não sabia, por exemplo, que eu tinha uma perspectiva de, no futuro eu vou cuidar das coisas da família. Claro, assim, obviamente que eu queria levar esse legado adiante, mas eu não tinha noção do tamanho, da proporção, né, da carga que isso estaria sobre os meus ombros, né?
Então, eu tava saindo da faculdade, era maio de 2012, nunca vou esquecer. Tava voltando pra casa, passei em frente a uma banca de jornal, tava com uma amiga minha, então é testemunha, é verdade essa história. Um dia eu vou ter que levar ela num podcast comigo, todo mundo fala, mas é verdade mesmo, não é uma história? Não, é verdade mesmo. E passando em frente a essa banca de jornal, eu vi uma capa de uma revista, a revista Exame, com os dizeres, os bilionários da Bolsa, ou as maiores fortunas da Bolsa, alguma coisa assim. E lá estava meu pai, ao lado de outros 2 investidores, eu falei, meu Deus, como assim? Bilionário? Né? E aí as pessoas falam, mas como assim? Imagina, claro que sabia que era. Como é possível? Né? Eu sempre fui uma criança, uma adolescente privilegiada, eu tenho noção desses privilégios, eu estudei em colégio particular, eu estudei numa boa faculdade, mas eu não tinha um padrão de vida de um bilionário. Eu morava num sítio no interior de São Paulo. A gente fazia as nossas viagens, então viajar sempre foi uma coisa que meu pai fez muita questão de fazer, então, assim, me dar acesso à cultura, sabe, também me estimular a estudar, assim, era obrigatório, tipo, eu tirava 9,5, pai, tirei 9,5, fez mais que sua obrigação. Básico. Isso é o básico, imagina, se eu não tirasse 9,5, 10, é a sua obrigação, né, então sempre foi esse ambiente de, não digo cobrança, mas também bastante rígido com a educação e as finanças em casa. E eu não era uma adolescente, uma criança que tinha tudo o que queria, cartão ilimitado, motorista, sabe, essas coisas. E eu estudei em escolas muito boas em que eu via, por exemplo, amiguinhas minhas com roupas de marca, roupas de grife, e eu usava, sei lá, lica, repelica, sabe, qualquer coisa. Então, eu não tinha como saber que eu era uma bilionária, entende? A não ser filha de um bilionário, né? Eu não sou bilionária. Eu não tinha como saber. Nunca foi uma coisa que ele abriu voluntariamente. E, honestamente, eu acho que ele tem toda a razão. Ele fez muito bem de não fazer isso, né? Porque, de alguma forma, isso poderia ter me acomodado, por exemplo, a não buscar os meus objetivos, né? De alguma forma, isso poderia ter arraigado em mim uma situação de conforto que... Mas não sei também, acho que isso é muito pessoal, né? Isso é muito da Mudou pessoa, né? alguma coisa depois desse dia? Não, absolutamente nada. Eu fui pra casa, peguei o ônibus, fui pra casa, eu demorava 1h30, 2 horas pra ir pra casa. Fernão Dias é uma caixinha de surpresas, né? Quando é 1 hora, você pode pôr mais uma, pelo menos, na conta, que sempre tem um acidente, sempre tem alguma coisa. Então, eu acordava 4 da manhã, pegava o ônibus às 4h45, pra chegar na aula às 7, 7h30, saía meio-dia e estagiar, né? 4, 6 horas de estágio. Pegava o ônibus, ia pra casa, estudava, dormia, e assim, acorda e repete tudo de novo, né? Depois que eu descobri, continuou a mesma coisa, né? Então, mas obviamente que a admiração cresce, né? Caramba, onde a pessoa pode chegar, né? Mas foi importante pra mim. E eu nem acho que tenha sido de propósito, sabia? Do tipo, vou esconder que sou bilionário. É porque realmente pra ele, o patrimônio é uma coisa secundária. Quando o seu patrimônio tá muito ligado à renda variável, você não pode se atrelar muito a esses números. É muito mais ego do que efetivamente qualquer outra coisa, do que qualquer realização. E como a variação ela pode ser muito brusca de uma hora para outra, então, por exemplo, sempre dou o exemplo da pandemia, né? O patrimônio dele, esse eu assisti de camarote, né? Foi de pouco mais de 3 bilhões no início de 2020 para 900 e poucos milhões em abril de 2020, quer dizer, em questão de 4 meses, derreteu, foi de bi a mi. Então, você imagina se a pessoa se apega a esse tipo de conquista, né? E eu questionei, falei, pai, você não tá preocupado? Ele, sabe quantas vezes eu já vi isso acontecer? Muitas vezes, vai voltar. E quando voltar, nossa, vai voltar muito mais, você vai ver. E não demorou nem 1 ano, e de fato, Voltou muito mais. a bolsa subiu exponencialmente, né? Então, quer dizer, a voz da experiência, né, ela é sempre muito importante, né? Então, tê-lo como mentor também nessas horas foi providencial. Ainda mais na bolsa, né, que tudo é mentalidade, tudo é muito psicológico. Mas mesmo assim é inevitável. Tem pessoas que simplesmente não nasceram para investir na bolsa. Nós vamos falar mais sobre isso, a psicologia, o comportamento e o quanto tudo isso faz a diferença para atingir esse tipo de resultado, né? Você tem uma fórmula que eu sei e eu vou querer que você compartilhe aqui com a gente. Está fazendo sentido aí essa história para você? Eu tenho certeza que está mexendo com as tuas crenças, com os teus padrões aí. E eu volto aqui e quero te perguntar o seguinte:
Você fala de uma trajetória, você fala de um caminho, você fala do quanto para tua família, né, para o teu pai principalmente, essa construção sempre fez parte da essência de um jogo de progresso, de crescimento. E o ambiente? Te tratou diferente depois desse momento? O ambiente, como foi? Como você lidou com o julgamento, com as provocações, ou você não passou por isso? Passou ileso a isso? Eu acho que mais por eu ser um perfil muito. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Muito. Né? E aprendi na terapia que geralmente as suas maiores virtudes, geralmente Pode ser. também Uhum, são os seus maiores defeitos. Né? uhum. Então eu acho que esse excesso de cobrança por fazer tudo perfeito e. Sabe assim? E ainda tinha aquela coisa do tipo, poxa, meu pai é um cara importante, eu preciso ter as minhas conquistas para que no futuro, quando eu tiver a minha carreira, eu olhe para trás e ninguém possa me dizer que, bom, isso aqui não foi meu pai que me deu, isso fui eu que conquistei. Que construir. Exatamente. Uhum. Então eu sempre tive isso, né, isso muito forte dentro de mim, muito mesmo, assim, acho que talvez seja a coisa que mais me mova. Uhum. Ao contrário do que eu vejo muitos colegas meus que são também herdeiros, né, levam, mas não têm intenção de levar o legado adiante, porque ao contrário, não se sentem, dignos, por exemplo, sabe, do que vão herdar, enfim, o que é muito triste, né. Eu levo com muito orgulho, é Muito é orgulho e justamente o responsa contrário, porque eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Quem sou eu para fazer tudo isso desmoronar mais de 50 anos de trajetória? Quem Uhum. sou eu? Quem sa Entendeu? Então, assim, o mínimo que eu devo fazer é multiplicar isso. Obviamente, da minha maneira, com a minha marca. Então, assim, eu demorei algum tempo para entender isso, que o meu objetivo não tinha que ser igual ao meu pai ou melhor que o meu pai, certo? Eu tinha que ser o melhor de mim. Olha só que dica incrível essa de performance, de mentalidade, de compromisso. Que estímulo para quem está nos ouvindo. Eu não sei se você empreende, se você é sucessor, em que momento você está da sua carreira, mas o quanto você busca o melhor de você todos os dias, que isso Uhum, é excelência, isso é progresso, isso é evolução, né? Para fazer aquilo que você se propôs, aquilo que tem paixão. Porque teu uhum. olho brilha quando tu fala de investimentos. Né? Dá para sentir que você respira isso, que é algo que você escolheu e que não foi te imposto, que foi algo que a vida te mostrou e que você abraçou. Eu Uhum. vejo alguns padrões comportamentais que você trouxe, né? E com esses 54 episódios que eu já fiz, de disciplina, de estudo, de networking, de exigência, de educação, de cultura, de pessoas que quebram paradigmas, tendo isso muito presente como hábito e não como, né? Uhum. Da rotina, do dia a dia, da jornada, se repetindo muito isso. E eu te perguntei, porque eu vejo muitas pessoas travando, né? Destrave a sua vida e saia do rascunho. Aqui o livro que tá na nossa frente, o meu livro. Eu vejo muitas pessoas travando quando elas são julgadas, É. travando pelo medo de não dar conta do que os outros vão pensar, de como as pessoas vão lidar, né? Então, nesse sentido, assim, né? Você sente esse julgamento às vezes? Como você lida com isso quando ele vem para a mesa? É muito difícil. Principalmente com a internet, né, em que eu sempre tenho assim pra mim, eu escolhi ser uma pessoa pública. Eu fiz essa escolha, né, então, quando eu fiz essa escolha, talvez eu não soubesse os prós. Eu sabia os prós, mas eu não sabia o tamanho dos contras, né. Mas aí quando você aprende a focar, no retorno do seu cliente e não das pessoas que te seguem. Só Muda vai. tudo. Muda tudo, muda tudo. Na internet tem de tudo. Tem de tudo, gente. Tem gente que quer o seu bem, tem gente que quer o seu mal, tem gente que só quer tá ali pra fazer picuinha. Então, eu simplesmente não lido com esse tipo de comentário. E eu recebo, assim, centenas de comentários tipo, ah, é herdeira, só tá aí porque o papai deu. Mas assim, caramba, que problema, né? Eu espero que os seus sucessores tenham o mesmo tipo de problema que o meu. Ninguém nunca me chamou de incompetente, você acredita? Só de herdeira. Só de herdeira. Olha só. Aham.
Caramba! Tá aqui uma oportunidade nesse podcast de você estourar os comentários de competência, de você seguir essa mulher que faz algo que eu considero extremamente importante. Ela revela verdades. Ela faz os recortes que ela quer que você enxergue para impulsionar o teu resultado. Ela quer te mostrar um caminho que depende da tua força de vontade, do teu estudo, do teu compromisso, da tua dedicação, mas é um caminho que já deu certo. E que se você tiver a habilidade comportamental de colocar em prática esses aprendizados, você também pode chegar lá. Só que tem que querer pagar o preço. Exatamente. Pagar o preço do compromisso, da dedicação, do trabalho árduo, porque ao mesmo tempo que a pessoa vai lá e comenta, eu pergunto, né, o quanto ela acompanha todos os movimentos para chegar lá. Tá? Qual é o teu momento hoje? Abril de 2023. 28 anos, no auge, as pessoas, né, flerteando, querendo... Qual é o momento de Louise Barsi em 2023? Olha, eu acho que eu cheguei no momento em que eu tô fazendo tantas coisas que é hora de... Sabe quando você tem que parar um momento, olhar e falar agora, o que eu quero fazer? Né? Por que eu digo isso? Eu fui agarrando toda e qualquer oportunidade que o meu sobrenome, que a minha competência, que o meu network, né, que a minha trajetória, que as minhas oportunidades me deram. Eu fui agarrando. Sim. Obviamente, quando você foca muito em uma coisa, né, e de novo, eu sou muito perfeccionista, então eu quero que isso saia perfeito, exatamente do jeito que eu quero. Então, o lado profissional sempre foi muito importante para mim. Descuidei de outras partes, principalmente da parte da saúde. Então, em 2019 para 2020, eu me vi numa situação terrível em que eu me olhei em uma foto de uma palestra que eu fiz no final de 2019. Eu olhei e falei, não é possível que essa seja eu. 82 quilos, eu tenho 1,62 m, então assim, tava muito acima do peso. Eu tava praticamente numa situação de obesidade. Eu não tinha força, sabe, para levantar. Levantar para mim já era um sacrifício. Então, assim, não que eu não gostasse do meu trabalho, mas mais um dia, sabe assim? No final de semana eu só ficava prostrada, então eu não tinha vontade de praticar um esporte, comia qualquer porcaria, né? Quer dizer, logo o nosso corpo, né? Que é o nosso templo, né? Então, a comida é o combustível apenas, né? E o movimento nos impulsiona. Exatamente. Então, cuidei muito dessa questão mental, de foco no profissional e negligenciei completamente essa questão da saúde. Aí eu falei, bom, preciso procurar um profissional, né? Eu preciso começar a aplicar, e eu comecei a me sentir uma hipócrita, aí você começa a se sentir, como que é aquela, que a pessoa se sente uma farsa? Uma farsa? Se boicota, se... Quando a pessoa não se sente, cheguei até aqui, mas foi sorte, foi... Bom, eu comecei a sentir isso de mim, sabe? Desalinhamento de discurso, de... Como que eu falo para as pessoas pensarem a longo prazo nos investimentos, hábitos, né? E falar de finanças é muito mais difícil para muita gente, né? E eu não aplico isso para minha própria saúde, para o meu próprio bem-estar. Pro óbvio. Exatamente. Então eu falei, bom, preciso procurar um profissional, né? Não vou deixar isso para segunda-feira, eu vou imediatamente. Fui num profissional, inclusive o nutricionista era meu aluno, depois eu descobri, deixa eu colocar na sua linguagem para ver se você vai entender. Você tem 25 anos, 24 a 25 anos, seu cortisol tá nas alturas, você vai cair duro amanhã. Eu já tinha tido um burnout em 2020. E aí ele falou, bom, deixa eu te contar uma coisa. Do que adianta você ter milhões de dividendos no futuro se você não vai ter a saúde para usufruir deles? Aí eu, tá nesse nível dele? Tá nesse nível. Tá nesse nível. Tu pode, Pré-diabética. Vamos ajudar quem tá nos ouvindo. Quais são os principais sintomas de quem tem um burnout? De quem vai ali? O que você sentiu? O que estava acontecendo? Eu acho que você vai ajudar algumas pessoas aí a se salvarem a nível mental, se você abrir pra gente o que estava acontecendo nesse momento. Olha, além do sobrepeso. Além do sobrepeso, bom, mau humor. Eu não sentia feliz, não conseguia me sentir feliz, então quanto mais coisas eu conquistava, parecia que aquilo era um peso pra mim, né? O que é muito triste, porque eu tava evoluindo profissionalmente, era aquilo que eu sempre quis. E como que isso não tá me deixando feliz? Sabe, eu trabalhava pra mim era normal trabalhar de sábado, de domingo, então eu não tinha um tempo pra mim.
Isso são assim, sintomas psicológicos, né? Eu sentia um vazio, ao mesmo tempo, sei lá, um peso aqui dentro do peito que simplesmente não passava, né? E esquecia de tudo. Então, se eu não anotasse absolutamente o meu dia, o que eu tinha que fazer, ficava completamente perdida. Uhum. Então, perdi completamente a minha produtividade, estava fazendo um monte de coisa, mas parecia que não estava presente em nenhuma delas. Uhum. E aí, chegou um determinado momento que eu Apagou. explodi. Pum, Uhum. É isso aí. tela azul. Tela azul, é literalmente, sabe quando o computador fala, pum, tela azul? Foi isso que aconteceu E comigo. no dia da tela azul? Tela azul. Aí desabei de chorar, e aí falei pra minha mãe, nossa, meu Deus, vamos ficar, né, um tempo, uma semaninha de molho e tal. E aí um erro que eu cometi, acredito, em 2020, que foi não ter procurado uma ajuda. Não procurei uma terapia, porque eu sempre fui, não, sou autossuficiente, isso aqui Tá aí. eu mesma vou me analisar, entendeu? Eu converso Eu muito me comigo. Eu me resolvo. resolvo, eu sou bem resolvida. Então eu conversava comigo, vamos lá, não sei o que, né? E demorou até um tempo, demorou uns 6 meses até eu procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, pra cuidar do peso. Né? E Uhum. aí mudei um pouco o foco, né? E da mente, procurou também ou só do peso? Só do peso naquele momento. Da Uhum. mente procurei neste ano. Eu Uhum. tava muito próxima de um segundo burnout. Eu falei, eu não vou deixar eu chegar nesse ponto. Então, eu identifiquei que eu tava com aquele sentimento, com aquela ansiedade de novo. Eu acho que também muito pelo crescimento nas redes sociais, né? Então, é muito normal, no início, quando você tá crescendo, organicamente, principalmente, você traz pessoas ali, mais o seu círculo, pessoas que se identificam com o seu conteúdo. Conforme você vai crescendo também, com tráfego, com esse tipo de coisa, você acaba atraindo pessoas que nunca ouviram falar de você, que caíram ali, te julgam por 30 segundos de um corte de reels Uhum. e, né, acham que têm o direito de falar o que acham que sabem sobre você, né? E obviamente isso vai acumulando, por mais que a gente não olhe, Uhum. se você não tiver uma válvula de escape, isso vai acumulando, né? E Acho um que todo mundo é humano. entendimento profundo sobre isso, né? Eu vou Exato. deixar uma contribuição aqui sobre julgamento. Quando você olha para alguém, quando você pensa algo sobre o outro, fala mais sobre você do que sobre o outro. Uhum. Fala sobre as suas necessidades, fala sobre os teus desafios, fala sobre aquilo que você deseja e talvez não seja capaz de fazer, fala sobre aquilo que você precisa se desenvolver. É claro que os sentimentos provocados eles devem ser analisados, né? O que me provoca Uhum. quando eu olho para ela falando sobre dinheiro, sobre ser bilionário, sobre fazer acontecer, sobre se realizar, sobre trabalho. O que causa isso em mim? Porque, sim, se fala sobre mim, tem uma grande oportunidade de desenvolvimento. Não é sobre o outro. A tua Uhum. vida segue, as tuas coisas acontecem, tu só vai crescer mais e mais, né? Então, quanto por julgar, a gente pode estar travando o nosso sucesso. E essa foi uma trava que veio em 2 momentos. Para você, muito alinhado com o fato de você estar crescendo, das coisas estarem acontecendo muito rápido, você abrir e abraçar muito, porque essa pergunta veio: "Qual é o momento?". Fernanda, agora é o momento de escolher. Agora é o momento, foi a leitura que eu fiz, de dizer não para algumas coisas e abraçar algumas coisas um pouco mais forte. É um Uhum. momento de olhar para dentro, é um momento de olhar, você me corrige se, Sim, né, mas é isso mesmo. porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui com a gente precisam desse momento. Cara, o que que realmente está valendo a pena? O que que você quer continuar fazendo? O que você tem que parar de fazer? O que você precisa começar a fazer? E o que você precisa excluir da tua vida? Exatamente. Eu acho que muitas vezes a gente fala sobre aquilo que a gente quer, mas a gente tem que ter clareza absurda daquilo que a gente não quer para a nossa vida. Né? Eu vou te entregar a minha obra depois. Ah. E o primeiro capítulo é Comece pelo Fim. O último capítulo é Recomece. E quem disse que hoje não é o último dia? A tela azul pode ser o último dia. E quando a Uhum. gente tem essa consciência, quando a gente tem esse olhar, quando a gente de fato se apropria, né? O quanto está me custando fazer alguns movimentos na minha vida e o que eu não quero para mim. Você quer deixar um legado, mas um legado a que preço, né? Nem a Exato. que custo, a que preço, né? Uhum. E de poder fazer outras construções e fazer outros movimentos. Então, eu espero que você que está aqui nos ouvindo, se você se identificou com alguma desses sintomas que ela abriu o jogo e colocou aqui na mesa, que você peça ajuda,
que você pare e reflita, que você pare de querer dar conta de tudo sozinho, sabe? E olhe para dentro, olhe para você, olhe para as tuas emoções, olhe para a tua família, olhe para aquilo que realmente importa para você e se cuida, né? Porque sim, é importante crescer profissionalmente, mas é importante crescer por dentro, né? Para a gente saber o que fazer com o nosso crescimento. Senão você Exato. chega no topo, né? Hoje eu gravei um outro podcast, você chega no topo e aí? Tem que descer a montanha depois, né? Não é só sobre chegar no topo. Então eu acho que cada vez que chega lá, né, não é para cair. O burnout é uma queda. Cara, eu cheguei lá, mas com que esforço? Com que, né? O que eu deixei no caminho? E muitos morrem no caminho, e alguns morrem quando chegam lá ou na descida, né? Então o burnout eu acho que é uma sinalização muito forte disso. Fico feliz de você ter compartilhado aqui uma dessas travas que hoje você olha e que você quer fazer diferente e que vai ajudar muitas pessoas que estão escutando, viu? Mas você falou um conceito muito, muito interessante, que eu não sei se eu acredito em topo, sabia? Eu não sei se eu acredito. Fala mais sobre isso. Eu não sei se eu acho que existe um topo pra gente. Não acho que a gente deva se limitar a isso. Porque muitas vezes a gente tá tão focado em um objetivo que a gente se esquece de comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho, que a gente se esquece de apreciar aqueles que nos ajudaram nessa trajetória, né? Então, eu acho que é muito mais sobre a caminhada do que sobre o objetivo final. E isso, nos investimentos, o mercado ensina muito isso. Imagina, meu pai tem 54 anos de trajetória de mercado e ele mesmo diz, eu não aprendi tudo, então quer dizer, o topo não chegou, eu não estou satisfeita ainda, entende? Então, não é sobre uma questão de ganância. Isso é ser ambicioso, né? Você sempre está querendo dar o próximo passo. Então, para quem tem essa característica de ambição, eu acho que o topo não existe. Essa pessoa nunca vai estar satisfeita. E aí mora o perigo, né? Você precisa aprender a continuar sonhando. A continuar sonhando e apreciar as pequenas vitórias do dia a dia, as pessoas que te ajudaram a chegar lá, né? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Celebrar. Você falou do teu momento, e hoje o que o teu desafio é esse, é soltar então? Soltar um pouco, exatamente, exato. De novo, né? Eu sou muito perfeccionista, então eu gosto de estar presente e fazer muito bem as coisas que eu estou fazendo, né? Então acho que cheguei no meu limite, meu dia precisaria ter 30 horas, sabe assim? E ainda ter vida social, e ainda ter vida amorosa, vida familiar. Então acho que tem que encontrar o equilíbrio, né? E você é uma pessoa eu tenho só muito... 28 anos. Caramba. Só 28 anos. Às vezes eu preciso me lembrar disso. Lô, calma. Você ainda vai errar muito, você não aprendeu tudo ainda, né? Então, sempre que eu venho com esse sentimento de muita cobrança sobre mim, eu falo, calma, dá tempo de aprender. Tem muito tempo ainda. Quais são os teus sonhos? Onde você quer chegar? Você acabou de me dizer, Fernanda, o topo, né? Eu entendi. Mas, assim, você faz um planejamento, você tem o teu projeto de vida, de carreira, você tem as coisas que você gostaria de te ver realizando, sabe? Aquilo que você gostaria de contar. Que história você quer que contem sobre você no futuro? Você pensa sobre isso? Olha, difícil essa pergunta, viu? Muito difícil essa pergunta, porque com 28 anos eu já conquistei tanta coisa que eu nem imaginava, sabe? Então hoje eu tô numa fase mais de deixa a vida me levar, vamos ver onde é que as oportunidades da vida vão me levando, né? Elas só não podem escolher por você. Ah, sim, isso é verdade. A gente só não pode ficar boiando, né? Nas oportunidades da vida. Porque você estava escolhendo todas, né? Daí veio o burnout, né? Tem que ter essa... Exatamente, Eu acho que foi mais ou menos isso. Tava deixando a vida escolher por mim e não tava sabendo dizer os meus nãos, né? Mas eu acho que o meu sonho é ser reconhecido, que a minha empresa, né, junto com os meus sócios, o Fábio, o Felipe e o Jean, quando as pessoas pensem em se aposentar, ter uma vida futura melhor, com bolsa, com ações, elas lembrem da minha empresa. Então, ainda tô nessa caminhada, sabe? A gente tem 4 anos só de trajetória e também a gente já conquistou muita coisa nesse pouco espaço de tempo. Parece que passaram 20 anos nesses últimos 4. Então, acho que esse vai ser principalmente o meu foco daqui em diante, o AGF. Ações garantem o futuro. Esse braço, essa questão de educar as pessoas, de fazer essa parte, esse movimento. Eu quero ter tempo para ler,
Porque se eu preciso participar de podcasts, de lives e toda essa parte educacional, eu preciso estar sempre muito atualizada. Com a quantidade de reuniões que eu participo, com a quantidade de compromissos que eu tenho, vai pra lá, vai pra cá, eu não tô tendo tempo de fazer o básico de parar, ler um jornal de manhã com calma, sabe? Fazer meu exercício, ler, acompanhar o mercado, pelo menos na abertura até o almoço, para eu ter o conteúdo para passar. Então, por exemplo, ontem, não consegui acompanhar, não sei nem quanto fechou a bolsa, você entende? E é isso que eu gosto, é isso que eu amo, é disso que derivou todo o meu negócio, que dá certo hoje, né? Então, acho que nesse momento estou nessa fase mais de delegar, de soltar algumas coisas que foram muito boas para mim, algumas experiências de conselho de administração, principalmente, que eu acho que já tiveram o seu papel. Exato, já tiveram o seu papel. Acho que me deram uma experiência muito, muito grande nesse mundo corporativo, né? E agora seguir fazendo no que eu sou boa mesmo. Eu acho que vai ser mercado. muito fácil para você, porque quando tem disciplina, rotina transborda resultado. É isso, eu sou uma pessoa de rotina. Rotina, na minha vida, na minha família, a gente consegue frutos muito importantes por causa da rotina e ela vem muito inspirada no esporte, né? O esporte é algo que, eu quero aqui te estimular e te desafiar nesse podcast. Eu sei que você fez movimentos importantes com o esporte, eu não sei quanto ele está presente nesse momento. Já esteve mais. Mas ele fundamenta, cara, ele fundamenta tudo. O esporte, o sono e o alimento, eles são a base com o equilíbrio emocional, né? Com aprender a lidar com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa e faz. Eles são a base para qualquer transformação, independente do caixa, do resultado, do lucro, né? Se você dorme bem, se você come bem, se você mantém a tua máquina sempre se retroalimentando diariamente, né? Você faz o ciclo circadiano, ele te potencializa, ele deixa o teu discurso melhor, ele deixa a tua entrega, né, ainda mais lapidada, né? Então, aí, eu vou te provocar nesse podcast a você ajustar a tua performance, então, porque você tem o principal, que é a disciplina. Exato. E se você traz para você, né, faça como você faz, controlar lá, controle isso, porque daí é tudo junto, né? Junta e potencializa, né? Exatamente. Ter um tempo de ouro por dia para olhar para a gente faz toda a diferença, né? Tem que ter o tempo de ouro para os negócios, mas o tempo de ouro para as emoções, o tempo de ouro para você parar. Não fazer nada é um grande... é o que as pessoas mais precisam aprender a fazer hoje. Apreciar o ócio criativo. Apreciar o ócio criativo. Eu digo para Antônia, para minha menina de 8 anos, tu tem que aprender a não fazer nada, tu tem que aprender a ficar contigo mesmo, tem que aprender a ficar, sabe, no momento que tu fica com tédio, tá com tédio, vai ter que aprender a lidar com o tédio, fica aí lidando com o tédio, né? Agora eu falei da minha menina, eu quero deixar uma dica para os pais, antes de você dar a dica para os adultos, porque eles devem estar esperando como essa mulher vai me ajudar a enriquecer. Ela já vai falar. Mas o teu pai fez um negócio muito incrível quando tu era criança, né? Fez. E eu vou chegar em casa e eu vou falar pro Isaac pra gente já organizar isso e fazer literalmente desse jeitinho com a Antônia. Conta aqui, ó, gente. Anotem aí, lembrem de compartilhar, de fazer com que eu e Heloísa a gente fique sabendo que você tá aí conosco, tá tendo insights. Muito além de investimentos, é sobre o seu comportamento, é sobre as suas emoções, é sobre como você lida com as coisas e tudo isso se fundamenta. Depois eu vou querer saber a visão dela da psicologia no enriquecimento. Mas agora ela vai falar isso para as crianças. O que teu pai fez com você lá quando você era pequenininha e que a gente pode deixar uma dica incrível aqui para os pais que estão nos assistindo, escutando. Mas acho que 2 coisas foram fundamentais. Primeiro, limites, né? Então, quando eu era criança, a gente tinha um acordo, né, um combinado, de que eu teria R$50 para escolher um presente no Dia das Crianças, no meu aniversário e no Natal. Ponto. Essas eram as datas em que eu poderia escolher com esse orçamento o presente que eu ia querer. E aí, no meu aniversário de 5 para 6 anos, eu falei, pai, eu queria uma bicicleta.
E ele, mas e agora? A bicicleta custa mais do que os 50 centavos, do que os R$ 50, mas eu vou te ajudar. Então ele foi lá, ele comprou um baúzinho de madeira, invernizou, colou umas figurinhas da Pequena Sereia, da Barbie, né, os personagens que eu gostava, mandou colocar uma plaquinha com meu nome, Luiz Barsi, baú do pirata, tal, e encheu, ao invés de me dar uma nota de 50, encheu de moedas, 200 moedas de 25 centavos. Que fantástico. E eu me lembro, eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Inclusive tá no prefácio do livro, é a história que eu conto no prefácio do livro, O Rei dos Dividendos. É, que eu tenho um livro aqui Tem o livro, autografado que pelo pai. Depois eu vou querer que demais! você Com faça o teu certeza, autógrafo com aqui também. certeza. E tenho fotos desse dia. Quando eu vou me apresentar em alguma palestra, é essa foto que eu apresento. Eu lá com meu baúzinho do pirata, com as minhas 200 moedas douradas. E aquilo despertou em mim o objetivo. Então, eu vou juntar o máximo que eu conseguir, não só dessas datas, e ano que vem eu vou comprar essa tal dessa bicicleta. Eu vou comprar. E nessa época eu ficava na casa dos meus avós, meus pais, a minha mãe e meu pai trabalhavam. Então eu ficava o dia inteiro abelhando minha avó. Ah, vó, você quer que eu te ajude a lavar o quintal? Aí você me dá R$ 10, eu lavo o quintal pra você. Vó, você quer que eu te ajude na louça? Você quer que eu te ajude nisso? Então, para quem eu conseguia da família, eu queria fazer alguma coisa pra juntar o dinheiro pra no ano que vem comprar minha bicicleta. E eu consegui. Juntei depois o dinheiro do Natal, juntei o do Dia das Crianças do ano seguinte. No meu aniversário eu comprei a bicicleta. E eu amava aquela bicicleta, o quanto que eu usei aquilo. Meu Deus, eu usei até desgastar, sabe assim? Então, acho que isso foi muito importante, você ver essa lembrança tão vívida, né? E como uma coisa que para os pais pode parecer pequeno, né? Mas ensinar pelo exemplo é muito importante. E o jeito que você desperta, né? A relação da criança, do adolescente com o dinheiro. Imagina, gente, meu pai poderia ter me dado a bicicleta num piscar de olhos. Mas ele queria me ensinar uma lição com aquilo. Né? Então, acho que para ele sempre foi um desafio muito grande, do tipo, ele foi uma criança que nasceu em condições e cresceu em condições de extrema escassez. Ele sempre teve que lutar por tudo aquilo que ele queria. Minha avó não conseguia dar para ele. Então, imagina como você criar alguém que já nasce com todos os desafios superados. Nossa, é um desafio muito grande, imagina para os pais hoje em dia, né? Com o mundo da tecnologia. É gigante esse desafio. É muito grande, né? Então, hoje que eu já tenho consciência disso, me colocando no lugar dele, da minha mãe também, né? Então, admiro muito essa postura. Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, quando eu já entendi um pouquinho mais as coisas, com 14 anos, aquela fase, né, que você quer tudo, né? Você vê um amiguinho, tava na época do Nike Shots. Você lembra daquele Nike Shots, que é aquele cheio de mola, aquela coisa horrível, né? Mas, enfim, era o que tava na moda. Eu queria o tal do Nike Shots. Falei, pai, preciso de uma mesada. Minhas amigas têm isso, minhas amigas têm aquilo. Eu quero uma mesada. Não dá mais pra eu ir na escola, e, né? Naquela época, aquela fase de mais vaidade, enfim. E ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte acordo, então. Eu vou te dar ações. Essas ações vão te gerar o equivalente a R$ 300 por mês. E aí você vai determinar. Você pode gastar esses R$ 300, mas você saiba que não é garantido isso na bolsa. Se você reinvestir esse dinheiro, obviamente pode ser que no mês que vem não seja mais R$ 300, é 301. Aí você vai reinvestir, não é mais 301, é 350. Mas depois você vai reinvestindo. Então, você pode gastar ou você pode reinvestir. E eu fazia questão de reinvestir porque, de novo, era um momento que eu tinha com meu pai. Então, às vezes, não era nem sobre a vontade de investir, mas era o assunto que eu sentia que eu mais me conectava com ele. Entende? Então, ele foi muito esperto também, né? De usar o que ele mais ama na vida, que são as ações, também a vida profissional dele, que é o que ele mais se orgulha. E criou esse elo entre nós, né? Então eu fazia questão, eu pegava lá os R$ 300 e falava, pai, toma uma parte desse dinheiro, o que a gente vai fazer? O que a gente vai investir? E aí ele sentava, me explicava, me levava nas empresas, me levava nas reuniões. Então imagina, ele chegava lá em reuniões super importantes, eu ia de chaveirinho, eu ia acompanhar, eu fazia muita questão disso, né? Então sempre o admirei e nem sabia quanto patrimônio ele tinha. E a tua mãe? A minha mãe também sou muito grata. A minha mãe trabalha em casa.
Vamos deixar uma mensagem especial para ela Oh. nesse podcast? Nossa, e ela vai assistir com certeza, que a minha Ela mãe vai? é minha maior fã, com Você já deixou certeza. alguma mensagem especial para tua Nunca mãe em deixei algum uma mensagem podcast? especial Começou pra minha então, mãe. né? Nós começamos, eu falei que aqui iam acontecer E coisas você que fez nunca tinham acontecido, então essa é a primeira. Prepare-se até o final. você fez muito bem de fazer essa provocação, porque acho que essa é a condição de muitas mães, né, que deixaram a vida profissional, né, fora de casa, para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, né. Então a minha mãe fez essa opção quando a gente mudou para o interior, né, porque na época, quando a gente vivia em São Paulo, eu ficava na casa dos meus avós, ela ia trabalhar, depois eles tomaram a decisão, eles não moravam juntos nessa época, porque meu pai cuidava da minha avó idosa, ela já tinha esclerose, né, tinha Alzheimer, e eles tomaram a decisão de: "Não, vamos unir aqui, vamos fazer o nosso pé de meia juntos", né, eles moravam em casas separadas. Aí a gente foi para o interior de São Paulo e a minha mãe optou por cuidar da casa, né, por cuidar de mim, enfim, cidade nova, toda uma rotina de adaptação, né, então ela fez essa opção, então mãe, muito obrigada, né, se meu pai me mostrou esse lado objetivo né, do financeiro, do profissional, a minha mãe cuidou mais da parte afetiva, né, então minha mãe é uma querida, mãe, te amo, obrigada por tudo. Que conselhos ela tem te dado? Nossa, muitos, Uhum. principalmente, assim, de cuidar de mim. Uhum. Sabe? Então ela sempre tá lá pegando no meu pé: "Ah, faz as coisinhas que você gosta, vai viajar, aproveita", né. Meu pai não, meu pai é mais aquele cara: "Não, Vai lá! vai, faz, não sei o quê". Minha mãe: "Calma, lembra Uhum. daquele momento, respira, sai mais comigo, você Uhum. não fica mais em casa, eu tô carente, eu quero com você", né. Então é ela que é mais essa parte, assim, amorosa, vamos dizer, né, afetiva. Uhum. Minha mãe tem muito de peixes com ascendente em peixes. Uhum. Ela Eu é essa tenho uma em mãe, casa. Uhum. Tem muito uma amorosa. Antônia. Que lindo. E é bacana isso, né? Porque n- você falou primeiro, né? Atrás de um homem, eu digo ao lado de um grande homem, tem uma mulher que ajuda nessa construção, nessa evolução, nesse movimento, né? E com certeza a tua mãe tem um papel muito importante na gestão dessa família, na gestão das Sem dúvida. emoções, no equilíbrio que você acabou de falar, né? Na hora de botar o freio, eu percebi que ela é a que faz esse Sim, movimento, né? E isso é muito, muito importante. muito. Muito, que bacana. Vou fazer mais uma aqui, que eu não sei se já fizeram essa pergunta para ti num podcast. Qual a pergunta que nunca te fizeram? E que você gostaria Nossa, de responder? O que nossa, que mensagem difícil. você gostaria de deixar para quem está nos escutando, que está dentro de ti? Sabe aquela coisa, se eu por mais que você fale, por mais que você tenha facilidade de abrir a câmera, outro dia eu abri um vídeo teu, maravilhosa, no iate, assim, é para isso que investimos. Eu falei, cara, essa aí, por isso que eu conecto com ela, e fala a verdade, e recorta, porque eu sou assim. Tá me vendo quem tá me assistindo? Quem quer. Quem tá comigo? Quem se conecta. É Quem tá verdade. assistindo e reclamando? Tá precisando e ainda não admitiu. Tá aqui me assistindo, continua assistindo, precisa, mas não admitiu. Tá doente. É para isso que eu existo, para ajudar a mentalidade, performance, gestão. E tem aquela fatia que vai morrer no lugar para encher o saco do outro, vai continuar e tá tudo certo. De Uhum, alguma forma, a gente influencia essas pessoas. Então, eu uhum. sei que você faz um recorte muito bom, de muita provocação, muito intenso, né. Acho que você é aquele tipo de pessoa que eu digo assim, é a pessoa insuportável como eu, que ou ame ou odeie, Nossa, porque é cheio sim. de verdades, tem personalidade, é transparente, né, sofre, porque às vezes as pessoas podem olhar e pensar: "Não, ela não é intocável", não, é mais tocável do que as pessoas imaginam, né. Uhum. Então eu acho que você abre muito a tua verdade pela forma como você se posiciona. Mas nesse momento, que mensagem você quer mandar para quem está nos ouvindo sobre você, sobre o que você está fazendo, sobre quem você é, alguma coisa que você quer que chegue lá na outra ponta e que ninguém nunca te perguntou? É uma coisa que a minha mãe me ensinou, né, e um dia ela falou assim pra mim: "Filha, se tem uma coisa que eu queria dizer pra você, é pra você nunca depender de homem nenhum. Você fazer
a sua história, a sua independência, tomar as suas decisões, nunca deixar, sabe, se levar muito pela ideia dos outros, né? Claro que o ambiente ele vai determinar também quem você é, né? Mas ter os seus próprios objetivos e a sua independência. Independência. E eu vou te falar uma coisa, não existe independência plena sem independência financeira. Esse é o recado. Esse é o recado. Pegue o recado. O que você está fazendo com a tua independência? O que você está negligenciando? Na hora H, não dá mais tempo. Tem que ser no dia D. E É o dia verdade. D é hoje. Dia de destravar, dia de encarar a verdade, dia de mudar o que precisa, de parar de se culpar pelo que não fez, né? De abraçar o movimento que precisa ser feito. Então, hoje é o dia D. Para na hora H, você não culpar ninguém. Porque o único culpado, eu sempre digo, ó, 3 para ti. É você mesmo, é a falta de autorresponsabilidade, é você, né, essa liberdade de ir e vir, de escolher, de fazer. Eu acho que ela só engrandece o ser humano, as relações, e relação para mim é ganha-ganha. Né? Então, quando você age com essa postura, é uma relação de ganha-ganha, é uma relação que quebra paradigmas, é uma relação que evolui. Eu acho que você, né, faz parte do mundo de mulheres com uma mente muito aberta, uma mente que faz acontecer. E obrigado por este recado para todas nós, né? Eu acho que é fundamental na vida de todos, homens, mulheres, de todas as pessoas, liberdade. Nada. Eu digo liberdade. Se você quer liberdade, arrisque. Se você quer prisão, né, fique sem risco, né? Então, liberdade, construa a sua liberdade. Agora vamos dar umas dicas aí, só dentro da tua metodologia. Agora eu vou te passar, eu vou te dar toda a palavra aí para o básico, dividendos. Conceituar, caminho. Cara, Fer, vai por aqui. Quais os primeiros passos para quem quer investir nessa palavra aqui que vocês nos convencem pela fórmula que criaram, que é hoje uma das grandes sacadas no mercado de investimentos? Bom, vamos lá, né? Primeiro, o nosso mercado ele é extremamente jovem. Você tem aí o mercado americano com mais de 200 anos de histórico e o mercado brasileiro com 50 e poucos anos, né? Então, eu acho que o fato do meu pai ter sido um dos pioneiros a mostrar que isso é possível, né? Obviamente que ter feito isso primeiro lhe concedeu algumas vantagens, mas por outro lado, imagina o desafio de você fazer alguma coisa pela primeira vez, não ter ninguém para se inspirar, não ter erros dos outros para poder aprender, quer dizer, foi errando e aprendendo, e não deixando isso acontecer de novo. Então, numa época que era muito mais difícil de se investir. A gente não tinha a lei das SAs, não tinha CVM, salvo engano, na época, que é o regulador do mercado. Né? Então, o mercado meio que se autorregulava naquele momento. Né? As corretoras iam também aprendendo com os investidores, com o fluxo e tal, e iam fazendo as suas próprias regras ali. Então, era um ambiente extremamente hostil, vamos dizer assim, extremamente competitivo, mas em que a sua palavra valia tudo. Então, se eu olhei no seu olho e falei, fechado, era assim que acontecia. E aí, um assinava de um lado, o outro assinava do outro, e fechamos o negócio aqui, você comprou, eu vendi, é assim Acabou. que funcionava. Né? Então, acho que hoje, uma das grandes dificuldades que ele tem de lidar é justamente isso. Caramba, as pessoas não têm palavra, eu falei fechado, e o cara deu para trás, não sei o que. Então, essa é uma coisa que ele tem muita dificuldade de lidar, né? Enfim, então, a ideia é muito simples, mas não é fácil. Tá? A ideia é muito simples, mas não é fácil. Você tá aí com papel e caneta, né, para assimilar tudo isso e começar. Quanto por cento da população investe? Pouco menos de 4, 5%. Como? Repete? 4, 5%. 4 a no 5% da população investe. Precisa em ações, né? Em ações, exatamente. Precisa muito para começar a investir? Ou a crença é muito arriscado para mim? Você ouve muito por aí? É o que mais se ouve, né? Principalmente porque as pessoas vão com a cabeça de se aventurar, com a ideia de que bolsa é emoção. Bolsa não é emoção. Bolsa é fazer o óbvio, o feijão com arroz, consistentemente. A mesma coisa, repetida, muito bem feita,
várias vezes, não vai te levar à perfeição, mas vai te levar muito próximo dela. Não é corrida de 100 metros. Exatamente. É maratona. É Eu que amo correr. É maratona. maratona. Você não sai fazendo maratona. Não, se Uhum. você der o sprint logo ali no começo, você não vai ter fôlego, você não vai ter perna para chegar até o final, você concorda? Você Uhum. precisa ali aprender também a dominar o seu corpo, entender os sinais que o seu corpo te dá, acredito eu, já tentei correr, muito difícil, meu Deus do céu. Corpo e mente. Corpo e mente. Porque o que Tudo tem que trava tá uma conectado. corrida é a mente. O que trava o investimento é a mente. É a sede, é a ganância, né? Pode ser. Eu vou querer verdade. ouvir a tua versão de psicologia aí. Então, a teoria ela é muito simples. Você tem que comprar boas ações, né, de boas empresas que paguem bons dividendos a um bom preço. Então, basta você pagar barato por uma boa empresa que pague bons dividendos. Simples, né? Agora, vai fazer isso repetidamente, com várias tentações ao seu lado, investimentos que vão multiplicar muito rápido. É isso que as pessoas buscam. Ninguém quer enriquecer devagar. As pessoas querem enriquecer rápido, né? Então, todo mundo quer a rentabilidade do meu pai, quer chegar lá no bilhão, mas não querem passar por tudo que ele passou. Não existe. Não existe. E crises virão. Com certeza, essa é a única certeza. A gente tem duas certezas aqui sempre, né? A morte e o imposto. Morte e imposto, Não, a crise mora no Brasil, né? E o Uhum. fato da gente estar sempre em crise, sempre com a instabilidade, você cria pessoas com casca. Pô, então o empreendedor brasileiro ele é um herói. Ele tem que se reinventar 1000 vezes por ano. Quer dizer, ele tinha um plano, de repente tudo muda. E não dá pra ficar choramingando. Você tem que fazer alguma coisa acontecer daquilo, você precisa aprender alguma coisa daquilo para que o seu negócio sobreviva, né? Então, as empresas que estão listadas em bolsa, empresas bem consolidadas, são empresas que já passaram por situações de muita volatilidade, de muita dificuldade, principalmente na década de 80, década de 90. A gente teve várias trocas de moedas, hiperinflação. Então, obviamente, precisa fazer uma curadoria, né? Não são todas as empresas que são maravilhosas para se investir. Oportunidades são poucas e boas, que tem sempre no momento. Mas a teoria é muito simples. Mas é difícil de você executar justamente porque exige 3 coisas, que é o que a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Eu não nasci disciplinada. Comportamentais, né? Essas. Eu não nasci disciplinada nem paciente, sabia? Mas são coisas treináveis. O sucesso é treinável, como diz meu amigo e mentor Joel J. O sucesso é treinável. E qualquer uma dessas habilidades, desses comportamentos são treináveis, né? São Basta treináveis. você entender qual é a recompensa de tudo isso, né? Por isso- Exatamente, exatamente. Vamos lá. Repete para mim. Prioridade, disciplina disciplina, e paciência. prioridade, disciplina, paciência. Faz um print, faz um post disso nos teus stories. Isso não muda só os investimentos. Isso muda a vida. Isso muda qualquer ponto de resultado, seja na tua saúde, na tua carreira, na tua vida, com a tua família, aonde for. Marca nós duas. Faz a gente ficar sabendo que você está aqui com a gente. Compartilha e espalha isso, porque tem muito aprendizado aqui. Prioridade, disciplina, paciência e muito estudo. muito estudo. Então, vou dar o exemplo do seu marido. Você Nós comentou. temos que pegar meu celular para tem que pegar a pegar, pergunta. tá vendo? né? Ó, bem que eu te lembrei. Tem duas coisas. Essa Bem que eu te lembrei, o exemplo do meu marido e a pergunta, porque eu vou colocar. Ele mandou um áudio. Vamos botar o áudio aqui. Seu marido é neurocirurgião, você Neurocirurgião, falou? Neurocirurgião. Ele poderia ter todas as desculpas do mundo e ele deve ser uma pessoa muito ocupada. Estuda investimento todo dia. Mas ele poderia falar, eu não tenho tempo. Mas ele pode? Sim. Eu não tenho tempo. E todo mundo ia acreditar, caramba, ele é neurocirurgião. De fato, ele não deve ter tempo mesmo. Mas ele arruma um tempo, porque é prioridade dele estudar sobre investimentos. É verdade. Então, quando vira a sua prioridade, você arruma algum tempo. E ele é uma figuraça. E ele é muito parecido com o teu pai, senhor. Ele é, sabe? E como cirurgião, ele é muito metódico e muito perfeccionista. Mas você sabe que essas características que eu te disse, quem são pessoas que geralmente podem se dar muito bem em bolsa? Quem é esportista, por exemplo, a gente tem muitos alunos que são da natação, que são do handball, do futebol. Ele faz Ironman. São carreiras mais curtas, né? Você chega no auge ali nos seus 30, 40 anos e né, não vai conseguir manter a mesma performance para sempre, profissionalmente.
Então, você precisa pensar em como construir um patrimônio que te gere renda mais rápido. Mais rápido, eu digo, mais precocemente, vamos dizer assim, do que a maioria das pessoas. Médicos também, que é uma profissão arriscada, que mexe com probabilidade, quer dizer, tudo é uma questão de vida ou morte. Então, geralmente são pessoas que costumam lidar muito bem com os riscos da bolsa e entender a importância do longo prazo. Eles somos dois, né? Neurocirurgião e triatleta. Ó, tá vendo? Somos dois. Vamos colocar a pergunta dele. Vamos. Vamos ver o que tá aqui. Vamos quebrar todos os paradigmas desse podcast. Bora lá, vamos ver. Perguntas para a Luiza Barsi, né? Então anota aí que eu pensei. Uma delas é que tem possível projeto de lei de taxar dividendos, de não ser mais isento de imposto de renda. O que ela recomenda, o que eles recomendam em relação a isso? Se muda alguma coisa na política de investimento de ações que geram dividendos? Ou se não, se tem uma outra conduta aí? Vamos lá. O dividendo no Brasil, ele já foi tributado. Até 1995, o dividendo era tributado. Então, quando essa estratégia, não digo surgiu, mas quando meu pai já implementava essa estratégia dos dividendos, que é muito simples, é basicamente você se aproveitar do juro composto. Boa parte da população brasileira, né, só para explicar, conhece só o juro composto no formato da dívida. Então, a dívida do cartão que vai virando uma bola de neve, ela fala, meu Deus, como é que isso, R$1.000 virou esse dinheiro todo? É possível você ver a mesma bola de neve nos seus investimentos, né? Então, quando ele começou, então ele pegava o dividendo, né, recebia da posição das ações, ele é sócio de empresas, né, de grandes empresas, recebia o dividendo e reaplicava, recebia o dividendo e reaplicava. Isso repetido por muitos anos, né? E durante todos esses anos, o governo taxou os dividendos. Em 95 isso caiu, e desde 96, um ano depois, fala-se no retorno da tributação dos dividendos. Então, para vocês verem que não é uma coisa tão simples assim. Já foi tentada várias e várias vezes, né? Obviamente existem vários lobbies, e um dos motivos por isso é porque a gente nunca tratou a reforma tributária, nunca discutiu a reforma tributária de uma forma ampla, a fim de reduzir a carga de imposto, torná-la mais simples, quer dizer, menos complexa, muito mais eficiente. Não, a conversa é sempre, vamos aumentar, vamos tributar isso, vamos tributar aquilo, a gente não fala de eficiência, não fala de como onerar menos os pequenos e médios empresários, empreendedores. Então, primeiro, essa discussão vai voltar de fato muito forte nesse ano, mas eu não acho ainda que passe. Eu acho que vamos ter muita briga ainda até que isso se concretize, primeiro. Segundo, isso não deve te assustar, tá? Porque, de novo, o dividendo já foi tributado, a gente provou até aqui que isso era possível, né? Então, para quem não sabe, existe um outro tipo de provento que é muito comum, a gente chama de provento esse evento de distribuição ao acionista, né? Que se chama juros sobre capital próprio. Esse provento ele já é tributado em 15%. Então, na prática, no dia a dia do investidor, a única coisa que ia acontecer é o seguinte: extingue-se esse JCP e o dividendo passa a ser a principal remuneração, e este sim vai ser tributado, né? Então, eu não vejo motivos para se preocupar, eu acho que a estratégia continua viva. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa o dividendo, e essa estratégia existe no mundo inteiro. Muito utilizada, inclusive, também no mercado americano, que tributa em 30% a renda do acionista, e essa estratégia não morreu, ela continua muito viva, né? A gente tem taxa de juro real aqui a 8%, né? Então, torna o nosso mercado muito atrativo. A gente tem taxas de retorno muito grandes, né? Então, obviamente que isso vai ser um balde de água fria, principalmente para quem está começando, né? Então, a gente se envolve em muitas discussões. Inclusive, foi a primeira vez que a gente se envolveu com política no ano passado, para sentar com alguém, tentar ver se tinha alguém sensato no governo, para, vamos discutir isso, ou escuta a gente, né? Estamos há muito tempo no mercado, vamos ver como é que a gente pode fazer, para principalmente não desestimular quem está começando. 39%, se não me engano, esse número é do ano passado, eu não tenho atualizado, mas mais ou menos isso. O primeiro investimento é de até R$200. Você não vai estar tributando o mais rico. Também vai estar, mas você vai estar onerando muito mais o pequeno investidor, aquele que vai estar começando. E outra, quando a gente fala de tributar o dividendo, você está bitributando o lucro, você está tributando o lucro novamente, e você não afeta só as grandes empresas da Bolsa. As grandes empresas da Bolsa têm dinheiro para pagar uma excelente gestão tributária e fiscal, e vai achar alguma maneira de pagar menos imposto e vai continuar remunerando seu acionista. Agora, e o pequeno e o médio empreendedor?
Então, isso cria um incentivo muito grande ao quê? A pejotização dos custos. Então, se você ia distribuir um dividendo e comprar um carro para você, para quê? Você compra o carro no CNPJ. Você entende? É isso, você aí. busca meios de pagar menos imposto. Então, o agente econômico, ele sempre vai se movimentar a fim de pagar menos impostos. Muito bom. Então, não vejo preocupações, tá? Não Eu se tenho preocupe. certeza que ele ia fazer várias perguntas se ele estivesse aqui. Tu sabe que ele é teu fã, Que fã da legal, família. obrigada. Agradeço muito por vocês fazerem parte da nossa transformação de patrimônio, né? E a pergunta para fechar, então. Vamos lá. Do que Louise não quer se arrepender daqui a 5 anos? Do que eu não quero Do me que você não quer se arrepender? Ai, meu Deus, que difícil. Isso é para lapidar o teu plano, lapidar as tuas escolhas, fazer parte do teu projeto de vida, para que você olhe para os teus sonhos e para que nada fique no rascunho, para deixar uma colaboração com a tua vida. Afinal de contas, né? Se você não tiver uma resposta para me dar nesse momento, você pode ir com uma pergunta para casa, mas para fazer a diferença na tua vida também, porque você colabora com tantas pessoas. E eu acho que se eu tô aqui como instrumento de desenvolvimento pessoal, de performance, de gestão de carreira, né, te provocar também é a minha contribuição, né? Eu acho que eu não gostaria de me arrepender de, por exemplo, não ter feito uma família, por exemplo, né? Então eu vejo assim a relação que meu pai tem comigo, de filhos, eu quero ter isso com meu filho, a minha filha, sabe? Passar isso adiante. Então isso é algo que é muito importante pra mim. Passar também esse legado adiante, né? E precisa de um tempo para cuidar Exato. de si, porque a gente não dá para o outro aquilo que a gente não está dando para a gente, né? Para construir, para distribuir os papéis e no desequilíbrio buscar o equilíbrio, porque ele sempre vai existir, né? Então, muito obrigada pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, por essa conversa com conhecimento, terapêutica. Eu espero que a tua mãe, como é o nome dela mesmo? Magali. A Magali goste do nosso recado e que você leve junto com o meu livro Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho, neste momento que você se encontra, uma estratégia para você planejar a tua vida e a tua carreira. E saiba que eu estou à disposição para servir, para contribuir, para influenciar positivamente as pessoas que estão com você, né? Nós não falamos muito especificamente, mas nas entrelinhas sobre o comportamento e quanto ele influencia as nossas decisões, o nosso resultado, o quanto a psicologia está por trás de toda a construção sustentável e que se expande, né? Então, que eu possa contribuir aí para essa construção. Que legal, muito obrigada pelo convite, tá? É sempre uma honra e obrigada pelas provocações. Sem dúvida, vou para casa agora para pensar um pouquinho mais. Objetivo atingido. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.